Que Davi teve uma família conturbada, isso não é segredo, e um dos responsáveis por isso foi seu filho Absalão, o homem considerado o mais bonito da Bíblia. Absalão foi o terceiro filho de Davi. Sua mãe se chamava Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. A história de Absalão está registrada no livro de 2 Samuel. A Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito. Ele teve 3 filhos e uma filha que herdou sua beleza e era formosa à vista. O nome Absalão significa pai é de paz, mas a paz não foi algo notável em sua biografia. Absalão ficou conhecido na narrativa bíblica de uma forma muito negativa. 2 eventos principais marcaram sua vida: o assassinato de seu irmão Aminon por vingança e a conspiração e rebelião contra seu próprio pai, o rei Davi. Esses eventos da vida de Absalão também estavam relacionados ao castigo do Senhor a Davi por causa de seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Através do profeta Natã, Deus anunciou 3 punições ao rei Davi. Seu filho com Batseba iria morrer, a espada não se apartaria de sua casa e alguém da sua própria família iria possuir suas concubinas, e esse escândalo se tornaria público em Israel. Os 2 últimos castigos tiveram participação direta de Absalão. Absalão era irmão de Tamar, uma mulher muito bonita. A beleza de Tamar chamou a atenção de Aminon, seu irmão por parte de pai. Aminon ficou obcecado por Tamar, que naquele tempo era uma moça virgem. Então, aconselhado por Jonadab, Aminon colocou em prática um plano para possuir Tamar. Aminon fez conforme o conselho de Jonadab e violentou Tamar. Depois disso, ele a expulsou de sua casa, e tornando seu comportamento ainda mais detestável. Neste contexto, Tamar se encontrou com Absalão e ficou abrigada em sua casa. À época do acontecimento, Davi ficou muito irado pelo que Aminon, seu filho primogênito, havia feito. Já Absalão esperou 2 anos para poder se vingar, e então convidou todos os filhos de Davi para a festa da tosquia das ovelhas. Embora Davi tenha sido convidado, ele não aceitou o convite, mesmo que os demais tivessem aceitado. Enquanto os convidados comiam e bebiam, os servos de Absalão, já previamente combinados, assassinaram Aminon. Os restantes fugiram para Jerusalém e contaram a Davi o sucedido. Toda essa história deixou Davi muito abalado. Já Absalão acabou fugindo para Gesur, a terra de seu avô materno. Ele ficou por ali durante 3 anos, mas com o tempo, Davi começou a sentir saudade de Absalão. Por intermédio de Joabe, Davi permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém. Mas durante 2 anos, Davi não recebeu Absalão. Depois desse tempo, Absalão ordenou que seus servos pusessem fogo numa propriedade de Joabe, para forçar-lhe a pedir que Davi o recebesse. Seu plano deu certo e ele foi recebido pelo rei. A revolta de Absalão. Após ter reconquistado o favor de Davi, Absalão conspirou contra ele. Absalão se ocupou de ganhar a confiança dos israelitas pouco a pouco. Com isso, o número de seus apoiadores aumentou grandemente. Neste tempo, Absalão alegou que precisava ir até Hebrom para cumprir um voto ao Senhor. Mas tudo isso fazia parte de seu plano e a conspiração contra o trono de Davi ganhou força. Como resultado, Absalão enviou mensageiros às tribos de Israel para anunciar que ele já reinava em Hebrom. Inclusive, Absalão passou a contar com os conselhos de Aitofel, que era o antigo conselheiro do rei Davi. Diante da revolta de Absalão, Davi precisou fugir de Jerusalém. Os sacerdotes Zadok e os levitas tentaram levar a Arca da Aliança na fuga, mas Davi ordenou que a arca fosse levada de volta à cidade. Neste momento, Davi mostrou grande confiança em Deus. Ele considerou que, se fosse da vontade do Senhor, um dia a benevolência de Deus lhe permitiria contemplar a arca em seu devido lugar. Enquanto fugia de Absalão, Davi escreveu o Salmo 3, cujo tema é justamente a confiança em Deus na adversidade. No contexto da revolta de Absalão, mais uma parte da profecia de Natã se cumpriu. Aconselhado por Aitofel, Absalão possuiu as concubinas de Davi numa tenda num terraço, perante os olhos de todo Israel, conforme 2 Samuel 16, versículo 22.
Este ato abominável perante Deus também deixou clara a reivindicação de Absalão pelo trono de Israel. Com o auxílio de Hussai, que ficou em Jerusalém a pedido de Davi, e dos comandantes Joabe, Abissai e Itai, o exército de Davi conseguiu derrotar o exército de Absalão. Davi pessoalmente não foi à batalha, mas deu ordem para que seus capitães tratassem com brandura o seu filho. Todavia, quando Absalão foi perseguido pelos homens de Davi, seus longos cabelos se enroscaram nos ramos de carvalho e ele ficou preso pela cabeça. Então um homem que viu o que aconteceu com Absalão tratou de avisar Joabe sobre o que tinha visto. Então Joabe contrariou a ordem de Davi e com 3 dardos transpassou o coração de Absalão. Depois os homens que levaram as armas de Joabe feriram também Absalão e o mataram. O corpo de Absalão foi enterrado numa grande cova no bosque. A Bíblia diz que Davi lamentou profundamente a morte de Absalão, conforme 2 Samuel 18, 19 ao 33. Aqui podemos aprender claramente os perigos da inveja, do ódio e do não perdão. Percebemos também que um homem com diversas famílias sempre vai ter problemas de rivalidade entre os familiares, especialmente se demonstrar predileção por um dos seus filhos. Por exemplo, a rivalidade entre os 2 irmãos devido ao estupro de Tamar foi uma fonte de grande dor e sofrimento para toda a família de Davi. A inveja e o ódio levaram Absalão a conspirar contra seu próprio pai, o que resultou em uma guerra sangrenta e na sua própria morte. Mas e você? O que acha sobre essa história de Absalão? Deixe o seu comentário e sua opinião aqui abaixo desse vídeo. Também fique à vontade para deixar seu like, se inscrever e assistir outras histórias bíblicas aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.